Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área de novo, língua portuguesa na mente e continuar, seguindo rapidamente, mas sem desespero, né? Verbos, agora um momento mais suave. Vamos, mais suave em termos, até porque eu já falei sobre semântica verbal. Então, primeiro é tentar entender que a locução verbal, isso que de vez em quando atrapalha a sua vida em algumas questões, eu ouço muita reclamação, nada mais é que um conjunto de verbos, é uma sequência de dois ou mais verbos que equivalem, esses tais dois ou mais verbos, eles vão fazer o papel de um, equivalendo um só. Alexandre, mas nem sempre é simples enxergar desse jeito. Eu sei, isso é normal, mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu falo vou cantar, repare, aqui existem dois verbos, literalmente falando, mas vou cantar, né? Medidas as proporções, não levando de forma literal, vou cantar é proporcional a cantarei. Então, é este conjunto aqui de verbos a que damos o nome de locução verbal. Legal. Importante é também você entender o seguinte, essa locução verbal, né, pode ser ligada por preposições, ou seja, os verbos, eles podem ser ligados por preposições. Vou botar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu falo assim, eu tenho de falar. Eu tenho de falar. Aqui eu tenho uma locução verbal, tenho e falar, ligada à locução verbal por meio da preposição essencial, no caso de. Também poderia ser uma preposição acidental, sem problema, como o que, né? Repare, vou apagar, olha só. No lugar do de, eu boto o que. Tenho, aqui, tenho que falar. Repare, continuo tendo a mesma locução verbal, tenho falar, só que ligada por meio da preposição acidental que. Alexandre, preposição acidental o quê? A gente já estudou, hein? Lá atrás. Então, um conselho do amigo que se arrumou. Quando você passar pelos blocos, sempre que houver uma dúvida, volte aos blocos anteriores. Não deixe. Normalmente, a dificuldade, ela vai aumentando. Então, a gente começou mais ou menos, depois vai engrossando o caldo, vai chegar um momento que a gente vai trabalhar sintaxe, por exemplo. Aí, se você estiver arranhando aqui em morfologia, já tiver meia bomba, aí não vai não, meu amor. Então, acha que está meia bomba? Volte. Não, seja humilde. Volte para voltar com mais força. De vez em quando, um passo para trás para correr para frente. Voltei. Locução verbal é isso aqui. Agora, existem detalhes importantes. Acompanhe comigo. A câmera vai me acompanhar aqui direitinho para você enxergar um detalhe. Olha só, preste atenção. Normalmente, né, essa locução verbal, ela é formada por dois verbos. É lógico que podem existir locuções verbais com 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão de verbos, tá? Aí aqui usando uma hipérbole. Mas, em regra, a locução verbal, ela vai ser formada por dois verbos. Esses dois verbos, repare, serão sempre assim, Um deles vai ser o tal verbo auxiliar. O nome já diz tudo, ele auxilia. E o outro vai ser o verbo principal. Alexandre, diga-me, quem é o principal? Repare, é sempre o último. Quando eu falo último, é este aqui, da minha extrema direita. E um detalhe, aqui você vai se prender. Esse último verbo, necessariamente, concentre agora, vai trazer uma dessas três formas chamadas nominais. As formas nominais são três: infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, ou vai trazer o R, que caracteriza o tal do infinitivo, ou vai trazer o NDO, caminhando e cantando e sei, o NDO, que é o caso do gerúndio.
Alexandre, não canta mais não, deixa comigo. Ficou esquisito? Pode ficar tranquilo. E o particípio. Particípio, cuidado, que você já viu que pode ser abundante, hein? Não vai dar mole, o tal do particípio abunda. Ou seja, ele é abundante. Ele pode ter o particípio regular ou irregular. Muito cuidado com isso. Legal. Então, esse particípio, cuja terminação, em regra, vai ser ado, para os verbos da primeira conjugação, amado, falado, estudado, cantado e por aí vai, ou ido, para os verbos da segunda e da terceira conjugação, como vendido, partido e por aí vai para dar com pau. Legal? Beleza. Então, é isso. Verbo auxiliar, verbo principal em uma das três formas chamadas nominais de infinitivo, gerúndio ou particípio. Repare que não há dificuldade alguma, é só uma questão de treino. Bonito? Vem comigo, bonito. Falando nisso, dei aquela viradinha, acompanhe. Semântica verbal. Modernamente, eu já vou lhe adiantar. Deixe-me pegar aqui, você sabe que é de praxe. Senão, é até uma questão de... para levantar o moral mesmo, a aguinha. Ó, só um golinho, desculpe-me. Muito obrigado. Bebi aquela aguinha para levantar o moral. Aí você vai agora prestar atenção num detalhe importante. Concentre. Semântica verbal. Modernamente, essa tal semântica verbal, ela vem aparecendo demais em questões de prova. Principalmente se você é um candidato CESP, né? Se a banca for a banca CESP. Semântica verbal não é difícil. Significa o quê? O sentido que a forma verbal traz para o contexto em que ela, a forma verbal, está inserida. São alguns detalhes que não podem passar despercebidos. Por exemplo, repare só. E detalhes pelos quais já passamos. Então você pode ficar tranquilo. Repare só. A gente está repetindo o que eu já falei. E por que eu estou repetindo de forma insistente? Não há dúvida. Porque é uma tendência da prova. Então, como é uma tendência da prova, eu não posso dar mole. Eu tenho de ficar massificando, porque quanto mais eu disser, menos chance você tem de errar na prova. Repare só, o modo chamado indicativo, você se lembra? Ele só é indicativo porque ele indica o fato, a certeza, a ausência da dúvida. Quando eu falo com você assim, ó, rapaz... eu fiz aquela prova, mas ainda bem que não era aquela, era só mais uma, eu estou fazendo como teste. E ó, eu não me saí bem não, não foi legal não. Então quando eu falo eu não me saí, eu estou no modo indicativo. Por quê? Isso não é uma dúvida, não é uma possibilidade, não é uma incerteza, é um fato. Eu não me saí e não me saí mesmo. Diferente, calma que eu vou falar aqui, diferente do modo subjuntivo. Modo subjuntivo, ao contrário, ó, trabalha com a hipótese, com a possibilidade, com a dúvida. Repare, sabe aquela prova? Eu fiz. Não sei, né? Eu achei difícil, mas acompanhe. Tomara que eu me saia bem. Quando eu falo tomara que eu me saia bem, pode haver a possibilidade de eu me sair bem ou não. Então, essa possibilidade, essa hipótese, essa dúvida é a presença do modo subjuntivo. Percebeu? E que eu me saia é o tal do presente do subjuntivo. Lembra? A muleta aqui? Então, o modo indicativo é fato. O modo subjuntivo é dúvida. Cuidado. Existe uma ovelha desgarrada dentro do modo indicativo, que é esta mala aqui, que é o futuro do pretérito, cuja terminação é ria. Você tem de se lembrar dela, hein? Eu falaria, eu partiria, eu venderia e por aí vai. Se essa rua fosse minha, eu mandaria ladrilhar. Então, quando eu falo mandaria, repare, há aqui a possibilidade, a incerteza, a dúvida. Por quê? Se ela fosse minha, eu mandaria.
Pode ser que ela venha a ser e eu não mande. Então, mandaria, que está no futuro do pretérito, vai caracterizar a hipótese, a possibilidade. Repare, ainda que o futuro do pretérito esteja dentro do modo indicativo. Isso é um perigo. É a tal da ovelha desgarrada. Então você tem, é por isso que o examinador, ele tem uma verdadeira obsessão, paixão pelo futuro do pretérito. Porque já que ele é uma ovelha desgarrada, ele adora fazer uma perguntinha em cima dele, do futuro do pretérito. Então você grava, repare, futuro do pretérito, pelo menos em regra, grosso modo, ainda que esteja no modo indicativo, vai indicar uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade. Coloque isso no papel em letras garrafais, porque isso pode complicar a sua vida, ok? Volte com o tio. Além disso, você tem que registrar um detalhe. O pretérito, no modo indicativo, tá? Ele é chamado de perfeito ou chamado de imperfeito, não é por acaso, não é a Bangu, não. Por que o pretérito é chamado de perfeito? Porque ele indica uma ação pontual. Calma. E por que o pretérito é chamado de imperfeito? Porque ele indica uma ação impontual, ou seja, durativa, habitual. Não entendi. Acompanhe. Não bate o papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, eu fui àquele bar que você me indicou. Não gostei não, hein? Ambiente esquisito, meio denso, e oba-oba desgraçado, não volto mais. Quando eu falo eu fui, eu estou marcando um ponto na linha chamada cronológica. É uma ação que termina e começa no mesmo ponto da linha do tempo. Por isso que é chamada de pontual. Olhe a diferença quando eu jogo no imperfeito. Sabe aquele bar que eu frequentava ali naquela esquina? Não lembra? Aquele a que eu ia. Ou seja, quando eu falo eu ia àquele bar, não há dúvida de que eu não fui apenas uma vez. Essa ação ela foi durativa, eu ia. Então, se ela é uma ação durativa, significa que ela é uma ação que indica um hábito. Ela é uma ação durativa, ou seja, não é uma ação pontual. Então, eu tenho de registrar isso. O pretérito perfeito indica uma ação concluída, passada e pontual. A ação representada pelo imperfeito é uma ação concluída no passado, mas que continuou, que durou durante um tempo. Por isso, também chamada de habitual. Muito cuidado com isso, ok? Legal. Aí, sempre olhando o meu tempinho, acompanhe. Além da semântica verbal, você viu, nada demais. Eu tenho de me preocupar com a correlação entre tempos verbais. E a correlação entre tempos verbais a que devo me prender, basicamente, são as duas aqui. O que é correlação? Correlação é uma relação entre dois tempos que tem de ocorrer, não é que possa ocorrer, tem de ocorrer. E esta aqui primeira, normalmente ela é muito machucada no dia a dia. Assim, se eu falasse, ela saía. Se eu falasse, ela saía, não. Se eu falasse, ela sairia. Repare, vou voltar àquela musiquinha. Se essa rua fosse minha, eu mandava. É assim a música. Eu mandava, ela está acontecendo enáloge. Enáloge é quando você substitui o tempo verbal, normalmente ligado à substituição, ligada à linguagem chamada coloquial, menos preocupada. Na verdade, se ela fosse minha, eu não mandava, eu mandaria. Isso é obrigatório. Percebeu? Então, repare só, quando eu uso o pretérito imperfeito do modo subjuntivo, eu vou ter de fazer uma correlação com o futuro do pretérito. Cuidado com a terminação ria,
como eu já lhe disse, cuidado com a terminação C, como eu já lhe falei. Percebeu? Muito cuidado. Então, a primeira correlação obrigatória, imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. Segunda correlação importante, futuro do subjuntivo com o futuro do presente. Então, repare, quando você quiser, olha aqui, ó, quiser, eu estou com aquele quando. Eu estou com o tal do futuro do subjuntivo. Quando eu quiser, quando tu quiseres, quando ele quiser. Então, se eu usei o futuro do subjuntivo antes, eu vou usar o tal do futuro do presente depois. Então, quando você quiser, repare, você conseguirá. É uma correlação obrigatória também. Aqui, deixe-me ligar a setinha direitinho entre futuro do subjuntivo e futuro do presente. São duas correlações a que você deve se prender, ok? E mais um detalhe, cuidado. Quando você usa o se, a conjunção condicional se eu falasse ou se eu falar. Agora, se eu fale, não tem como. A conjunção se repele o presente do subjuntivo. Se eu fale. Está escrito aí no seu papel, só estou falando para você entender. Não tem nada a ver. Não soa bem. A mesma coisa o caso. Caso eu fale ou caso eu falasse. Mas quando eu falo caso eu falar, caso eu falar. O caso repele o futuro do subjuntivo. Percebeu? Então já está escrito direitinho no seu papel, não traz muitos derivativos, então eu acabo deixando passar um pouquinho assim, despercebido o momento. Legal? Beleza. Então o que a gente vai fazer de praxe agora? Exercício. Vem comigo, acompanhe, vamos juntos. Olha só, começando no trecho, foi criado e vem sendo desenvolvido, está aqui, ó, vem sendo desenvolvido há 10 anos por engenheiros de primeira linha ao redor do mundo. A forma verbal destacada indica uma ação iniciada no passado, não há dúvida, vem sendo desenvolvido, ela começou no passado. Agora, qual é o grande detalhe? Aqui você se prende. Se vem sendo desenvolvido, repare só, essa ação, ela não é uma ação concluída. Se vem sendo desenvolvido, é porque ainda está sendo desenvolvido, ou seja, é uma ação que ainda não terminou. Então, repare, logo na letra A, ele fala uma ação aqui, ó, concluída. Não, ela não é concluída. Se o projeto vem sendo desenvolvido, ele não foi desenvolvido ainda. Então, a letra A já está fora. Letra B, não concluída no momento da enunciação. Anote para mim, por favor, o que é enunciação. Enunciação é exatamente o momento em que o texto está sendo escrito. Quando eu estou escrevendo o texto, esse é o momento da enunciação. Então, no momento em que o autor escreveu, vem sendo desenvolvido, neste momento em que o texto está sendo feito, esse projeto, ele ainda estava sendo desenvolvido, ou seja, ele não tinha sido terminado. Então, sim, é não concluída no momento da feitura do texto. Pode marcar que é sucesso. Letra C, concluída. Não, pelo amor de Deus, já falei. Não é concluída, é uma ação durativa ainda. É uma ação não concluída. E na letra D, desenvolvida por determinado tempo, ok, até aí morreu Neves. E, de novo, a palavrinha-chave, ó, concluída. Concluída no momento da enunciação. Ela não é concluída. Me botou grandão, preste atenção. Cuidado com semântica verbal, hein? Tá na moda, é como se fosse a roupinha da moda na parte de verbos para as bancas, principalmente em se tratando de banca CESP, CESP-NB. Voltei, vamos juntos, acompanhe. Próxima questão, repare, no texto tal, com o emprego da forma verbal assumira, concentre, assumira termina em ra sem o acento. O ra sem o acento, repare, é um ra átono.
Porque quando o Rá ele traz consigo o acento, ele passa a ser tônico. O Rá tônico, ou com acento, caracteriza o futuro do presente. Ou seja, eu cantarei, tu cantarás, ela cantará, com acento. Agora, o Rá sem acento é o Rá átono. O Rá átono caracteriza o pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara e por aí vai. Então, agora vai me jogar aqui para olhar. Olha nos olhos, repare. Cuidado, cuidado. O pretérito mais que perfeito está na moda. E o examinador sempre vai fazer a mesma palhaçada. Ele vai perguntar a você o que o pretérito mais que perfeito representa. Representa o passado de um outro passado. Isso você já viu comigo. Repare só, o exemplo foi assim, ó. Escolhera a música e depois a cantei. Repare que cantar é uma ação no passado. Cantei, é passado. Mas a ação de escolher, ela foi anterior à ação de cantar. Por isso que a ação de escolher, como aconteceu antes de cantar, ela é mais passada do que o próprio passado. Por isso que esta ação, representada pelo escolher, vai ser chamada de pretérito mais perfeito do que o próprio perfeito. Por que ele é mais perfeito? Porque ele representa um passado mais distante. Percebeu? Então, entenda que entre o pretérito perfeito, cantei, e o pretérito mais que perfeito, escolhera, há uma relação de anterioridade. Ou seja, o pretérito mais que perfeito vai ser uma ação anterior à outra, que também vai estar no passado. Acompanhou direitinho? E é isso que você tem de perceber. E é isso que você tem de colocar no papel. Pretérito mais que perfeito é o passado de um outro passado. Ou ainda, o passado anterior a outro passado. Ou ainda, a anterioridade de um passado. Percebeu? Vamos embora. Volte para a questão, acompanhe comigo. Então, o pretérito mais que perfeito, representado por assumir, exprime, letra A continuidade de uma ação ocorrida no passado, michuruca. Letra B, a concomitância de uma ação em relação à outra, tá doida. Letra C, o resultado presente de uma ação ocorrida no passado. Era melhor escrever aqui Flamengo, que é a mesma coisa, não quer dizer nada. Letra D, o ponto inicial de ação ocorrida no passado. Meu Deus do céu, não tem o que inventar. Olhe como quando você sabe a matéria, meu filho, você não perde tempo. Letra E, a anterioridade de uma ação em relação à outra, como eu acabei de falar. Então a palavra-chave está aqui, ó, anterioridade. Beleza? Cuidado, coloque tudo no papel, não dê mole não, hein? Vamos embora, vamos para a próxima. Próxima questão. A frase, cuja forma verbal destacada expressa um desejo, macete. Se é desejo, está no mundo da hipótese. A letra fica feia assim, meu aluno, sabe por quê? Porque a gente usa uma canetinha especial. A letra do tio não é bonitinha, não. Mas não é feia também assim, não, hein? Pelo amor de Deus. Então, se é um desejo, preste atenção, ainda não é realizado, não é fato. É só um desejo. Por exemplo, eu estudo muito para ser aprovado. Eu não fui ainda, então ser aprovado é um desejo meu. Eu quero saber qual forma verbal representa um desejo. Macete. Se é um desejo, é uma hipótese. E se é uma hipótese, eu vou trabalhar ou com o modo subjuntivo, anote isso para mim, ou com o futuro do pretérito. Modo subjuntivo, marca desejo. Futuro do pretérito, marca desejo. Letra A, estou, é modo indicativo, tá fora. Letra B, gostaria
Olha, Uria, danado. Você já decorou que Uria caracteriza o futuro do pretérito, não é isso? E o futuro do pretérito não é hipotético? Sim, se ele é hipotético, ele marca um desejo. Pode marcar e ser feliz. Letra C. Sem mais nada para contar, curvo, é modo indicativo, não é desejo, está fora. Letra D, a filha guarda, é modo indicativo, é a mesma conversa fiada. E sustentando é gerúndio. Gerúndio é factual, indicando uma ideia continuativa, não tem nada a ver com desejo, não há dúvida que é o futuro do pretérito, da letra B, B de bola. Então, beleza, vamos para a próxima questão, acompanhe comigo. Assinale a alternativa, em que a forma verbal em destaque no trecho expressa a ideia de possibilidade. Possibilidade é igual a hipótese, que é igual a desejo, que é igual a não real. Vamos embora. Você já sabe, né? Quando se fala em possibilidade, está se falando em modo subjuntivo ou futuro do pretérito. Letra A. E há motivos para acreditar que pelo menos uma parte deles, que uma parte queira. Repare, que eu queira, que tu queiras, que ele queira. Você acabou de encontrar o presente do modo subjuntivo. Se subjuntivo é, possibilidade está presente. Pode marcar. Letra B. Os preços efetivamente praticados estavam, isso é modo indicativo, isso é fato, não é possibilidade. Resolveu, é modo indicativo, é fato, não é possibilidade. Letra D, perdera, é o pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito sempre é fato, é modo indicativo, não é possibilidade. E na letra E, no mundo em que o cliente sempre tem razão, tem é presente do indicativo, é factual, não é hipotético, não é possibilidade. Ratificado o gabarito, letra A de Alexandre. E continuando, os aviões vinham deste país, abasteciam em Natal e ficavam prontos para fazer a travessia do Atlântico. Repare, transformando-se o que se afirma acima em uma hipótese, se eu quero hipótese, repito, de duas uma, ou o modo é subjuntivo, ou estamos com o futuro, o futuro do pretérito. Futuro, a letra fica horrível nisso aqui, futuro do pretérito. Então, se eu quero jogar na hipótese, ou eu boto no modo subjuntivo, ou eu boto no futuro do pretérito. É só olhar as opções. Vieram, abasteceram e ficaram. Não é modo subjuntivo, não é futuro do pretérito. Viriam, abasteceriam, ficariam. Todas as formas do futuro do pretérito. Se é futuro do pretérito, é hipótese, pode marcar. Letra B. Letra C, tinham vindo, teriam abastecido, ficarão, nada de modo subjuntivo, nada de futuro do pretérito, está fora. Letra D, vieram, já posso parar. Modo indicativo, não é subjuntivo nem futuro do pretérito. E na letra E, viriam, opa, haviam abastecido, aí falhou, haviam. Isso não é futuro do pretérito, nem modo subjuntivo. Ratificado o gabarito é B de bola. Jogou grandão o tio, acompanhe. Espero você no próximo bloco. Fique com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.